Psiconeurose não é uma doença. Essa frase, que é o título de um trabalho, pode soar até meio chocante, né? Mas ela desafia basicamente tudo o que a gente aprendeu a pensar sobre ansiedade, depressão, sobre conflito interno. E é exatamente essa ideia radical que a gente vai desvendar hoje. Beleza, então de onde vem essa ideia? A nossa análise de hoje é toda baseada nesse livro aqui, de 1972. O autor é um psiquiatra polonês, Kazimierz Dabrowski. E olha que interessante, ele passou a vida inteira estudando pessoas que eram consideradas altamente sensíveis. E ele percebeu uma coisa que ia totalmente contra o que todo mundo dizia. Aquilo que parecia ser uma falha, uma doença, na verdade era um potencial gigante que para crescer, para evoluir. E aqui tá o pulo do gato, sabe? O ponto que vira o jogo. O que o Dabrowski está dizendo é que aqueles períodos de angústia super intensa, sabe? Aqueles que a nossa cultura corre para rotular e medicar, eles podem ser, na verdade, o motor de uma evolução pessoal muito profunda. Pensa nisso. Não é um colapso, é uma transformação. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa aqui é essa: e se o mapa estiver sendo lido de cabeça para baixo? E se todos esses sintomas que a gente trata como doença forem, na verdade, os sinais de um desenvolvimento acelerado acontecendo? Para a gente entender de verdade o tamanho da revolução que essa ideia do Dabrowski propõe, a gente precisa dar um passo para trás. Vamos dar uma olhada em como a sociedade historicamente viu, ou melhor, não viu, as pessoas que sentem o mundo de um jeito mais intenso. E olha, esse mal-entendido não é de hoje, não. Gente com sensibilidade acima da média sempre existiu. O que mudou, e mudou drasticamente, foi o jeito como a sociedade interpreta essas pessoas. E, infelizmente, nem sempre foi para melhor. Agora, olha que fascinante essa linha do tempo. Na antiguidade, ter essa sensibilidade era visto como um dom, quase uma conexão com o divino. Aí chega na Idade Média e a coisa vai para os extremos. Ou era santidade ou era bruxaria. Mas é na era moderna que a coisa muda de figura. A lente passa a ser a da medicina e o rótulo vira doença. A pessoa sensível passa a ser vista como alguém com defeito, alguém que precisa de conserto. Essa citação do Dabrowski ela é cirúrgica. O que ele argumenta é que, por mais que a abordagem médica pareça mais humana, na prática ela acaba rebaixando a experiência da pessoa. Pega um potencial enorme de desenvolvimento e chama de fracasso, de defeito. É quase como uma desvalorização disfarçada de cuidado, sabe? Então, beleza. Se a visão de doença é o problema, qual é a solução? Como alternativa, o Dabrowski oferece um mapa novo. Um novo jeito de olhar para isso. Ele faz um convite para a gente enxergar a turbulência mental não como um problema que precisa ser eliminado, mas sim como um processo que precisa ser compreendido. E o coração da teoria dele é esse conceito de desintegração positiva. A melhor forma de entender isso é pensar numa reforma. Para construir um prédio mais alto, mais forte, primeiro você tem que demolir a estrutura antiga, que era mais fraca. E essa demolição é caótica, barulhenta, desconfortável. Isso é a psiconeurose, mas é um passo absolutamente essencial para construir algo muito maior no lugar. Tá, mas o que é que alimenta essa demolição? É um conflito interno bem no centro de tudo. De um lado tem a pressão da sociedade empurrando para a gente se conformar, se ajustar ao que é. E do outro lado tem uma força interna super poderosa que puxa na direção de um ideal, de um deveria ser, algo que tem a ver com os nossos valores mais profundos. E essa recusa em se conformar com uma realidade que parece inferior, o Dabrowski chama de desajuste positivo. Não é uma falha de adaptação, de forma alguma. É um sinal de saúde, é a prova de que a pessoa está buscando algo mais autêntico. E a dor que vem desse atrito todo? Bom, essa é a dor do crescimento. Certo, mas aí fica a pergunta, né? Por que algumas pessoas passam por esse processo tão intenso e outras não? O que faz alguém ser predisposto a essa tal de desintegração positiva? O Dabrowski também pensou nisso, e a resposta, segundo ele, está nos blocos que constroem a nossa personalidade. A chave para ele está numa coisa que ele chamou de superexcitabilidades. É um nome meio complexo, mas a ideia é simples. É como ter uma sensibilidade inata, um sistema nervoso mais aguçado. Basicamente, é como se a fiação interna da pessoa reagisse à vida numa voltagem muito mais alta que a média. E ele dividiu isso em 5 tipos. Tem a psicomotora, que é aquela energia física que parece que não acaba, sabe? A sensorial, que faz as cores serem mais vivas, os sons mais nítidos. A imaginativa, que é ter um universo inteiro dentro da cabeça. A intelectual, aquela fome de saber, de entender tudo. E por fim a emocional, que é a capacidade de sentir tudo, a alegria e a dor,
numa profundidade que chega a ser avassaladora. Então, resumindo, ter essas superexcitabilidades significa que a vida não passa em branco. A realidade é sentida com muito mais intensidade, com mais cores, mais complexidade. E o Dabrowski percebeu que dessas 5, 3 em particular, a emocional, a imaginativa e a intelectual, era um combustível mais poderoso para esse processo de desintegração positiva. Ok, então vamos juntar as peças. Se a psiconeurose é um processo de crescimento e se ela é impulsionada por essas sensibilidades, então a abordagem tradicional de simplesmente curar os sintomas está completamente errada, certo? Então, o que se faz? A mudança de mentalidade aqui é total. O objetivo não é mais silenciar a ansiedade, não é eliminar o conflito. O objetivo passa a ser ouvir o que eles estão tentando dizer. É dar as ferramentas para a pessoa conseguir navegar a própria tempestade interna de forma consciente e transformar todo aquele caos em crescimento. E para isso, ele propôs um conceito chamado autopsicoterapia. E essa é a ideia máxima de empoderamento. A pessoa para de ser um paciente passivo que só espera uma cura vinda de fora e se torna o agente principal da própria evolução. Ela aprende a usar o fogo daquele conflito interno para se forjar, para se construir. E de um jeito que mostra a empatia profunda que ele tinha pelo assunto, o Dabrowski não termina o livro dele com termos técnicos. Não. Ele termina com uma homenagem. É quase um poema dedicado a essas pessoas que ele claramente respeitava tanto. Ele começa saudando. Ele saúda a capacidade dessas pessoas de sentirem, num mundo que muitas vezes parece anestesiado, de questionarem, num mundo que se agarra a falsas certezas. Ele celebra aquele desajuste positivo de que a gente falou, aquela recusa em aceitar as coisas como elas são e a lealdade a um ideal interno de como as coisas poderiam e deveriam ser. Ele também reconhece os dons que vêm junto com essa sensibilidade, a criatividade, a capacidade de sentir êxtase e um potencial imenso, que muitas vezes a sociedade simplesmente não sabe o que fazer com ele. E, por fim, ele reconhece a dor. A solidão, a sensação de estranheza de seguir por um caminho que pouca gente entende. E mesmo assim, ou talvez justamente por isso, ele o saúda. É uma validação tão profunda, tão comovente. E é assim que a gente termina, com essa pergunta ecoando na mente. A teoria do Dabrowski é um convite para a gente reavaliar tudo, uma chance de olhar para as nossas próprias lutas internas e as das outras pessoas, não como uma fraqueza, mas talvez como um chamado para nos tornarmos a versão mais autêntica e mais elevada de nós mesmos.